Olá, bem-vindos! Vamos fazer mais um desenho técnico. Vamos desenhar esta perspectiva em perspectiva isométrica na escala 1:1. Observe que este desenho que nos foi dado não é uma perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é aquela que segue os eixos isométricos que formam entre si ângulos de 120 graus, ou seja, 30 graus, esse quadro de 30 graus mais pontudo com a horizontal como nós temos aqui. Veja que justamente nós não temos o mesmo ângulo de 30 graus nem aqui nesta direção, nem aqui nesta direção. É ligeiramente diferente, como a gente consegue perceber passando o esquadro pela peça. Ou seja, eu não quero fazer uma cópia deste desenho aqui nesse espaço, mas sim eu quero desenhar este sólido em perspectiva isométrica, seguindo a escala 1:1. Lembre, escala 1:1 é a escala natural, ou seja, é o tamanho real deste sólido, desta peça, e o tamanho real é sempre dado pela cota. Muito bem, pela cota. Eu sei que você me respondeu aí. Então vamos lá, onde eu vou começar? Observe que eu tenho um ponto O, este ponto O foi dado aqui embaixo, então é por ele que eu posso começar. Como que eu começo um desenho em perspectiva isométrica? Tem vários métodos, eu quero mostrar para vocês hoje um método que eu gosto muito, que é o método de começar desenhando o caixão que envolve a peça. O que é o caixão que envolve a peça? Eu vou desenhar um bloco, eu vou fazer um rascunho aqui no cantinho para vocês. Vou desenhar um bloco, um paralelepípedo, em perspectiva isométrica, e este bloco vai ter o comprimento total da peça, a altura total da peça e a profundidade total da peça. Por isso é um bloco, um caixão que envolve a peça. E aí eu sei que eu tenho que desenhar tudo dentro desse bloco. Então é uma boa estratégia para você que não sabe por onde começar, como começar um desenho em perspectiva. Seguindo perspectiva isométrica, o ângulo de 30 graus, vemos que temos 80 milímetros de comprimento total da peça por essa cota. Por essa outra cota nós temos 60 milímetros de profundidade total. E por esta cota aqui nós temos 80 milímetros de altura total da peça. Então o que eu vou fazer? Um bloco com essas dimensões, 80 de comprimento, 60 de profundidade e 80 de altura. Então a partir daquele ponto O, observe só, porém, que o ponto O ele ainda vai 40 para trás e 20 para completar os 60 mais para frente, né? Então fazemos uma linha de 30 graus, medimos 40 para trás. Olha, vai dar bem no cantinho do nosso desenho, hein? Muito no cantinho, aliás. Eu vou até colocar minha folha um pouco mais para frente, para eu conseguir fazer melhor. Lembre de quando colocar a folha na sua prancheta, conferir se a gente fez um alinhamento bom. Eu vou só colocar um pouquinho mais no lugar, porque não adianta nada a gente usar o esquadro e a folha tá torta na prancheta, né? Ok. Então vamos lá. Aqui nós precisamos de 40 milímetros. E para frente 20 para completar os 60. No ponto onde completamos 60, deixa eu conferir uma vez que a minha lapiseira quebrou, eu fiz outra marca. Isso, no ponto onde completamos 60, fazemos os 80 milímetros. Então faça um comprimento qualquer, que visualmente seja maior que os 80 milímetros, depois faça a marcação usando a sua escala, a sua régua. E de lá, então nós vamos subir também com 80 milímetros. Então posso subir a partir de todos esses pontos que nós marcamos. E aí nós medimos 80 milímetros na altura, que é a cota máxima de altura de 80 milímetros. Uma vez que eu fiz a marcação em um dos pontos, perceba que, usando o esquadro, você marca a mesma altura nos outros pontos correspondentes que vão formar esse caixão que envolve a peça.
Perceba que basta ir usando o esquadro de 30 graus para traçar os 30 graus para um lado, para uma direção, ou para o outro lado, para outra direção, que a gente vai fechar. Opa, aqui eu fiz um pequeno erro, a gente vai fechar o nosso bloco que envolve a peça. Tá aqui. Então eu fiz esse caixão, esse bloco que nós tínhamos falado que envolve a peça com as dimensões totais. 80 de comprimento, 60 de profundidade e 80 de altura. Por onde eu começo o meu desenho agora? Tanto faz, por onde eu achar mais fácil. Eu vou começar, por exemplo, por esta parede aqui, que é a vista pela frente da peça. Essa parede que tem esse formato de L invertido. A gente observa que ela começa 30 milímetros depois deste ponto, 30 milímetros para cá, para a direita desse ponto, tem a alturinha de 20 milímetros. Vamos lá, então. Basta marcar, lembra que o segredo de perspectiva é paralelismo. Então, essa direção, esse comprimento que sobe para a direita está aqui, com uma inclinação ligeiramente diferente, como nós vimos, né? Mas basta seguir essa mesma direção com o tamanho especificado. Então, 30 milímetros. Fazemos uma pequena marca e subimos por 20. Então, com os dois esquadros, um esquadro de apoio na prancheta e o outro de apoio nesse primeiro esquadro, consigo fazer verticais, marco a medida desejada, são 20 milímetros, e a partir desses 20 milímetros, então, eu tenho este comprimento aqui. Qual é o tamanho deste comprimento aqui? Eu vejo que ele tem 40 milímetros, procurando aqui pela cota do desenho. Então, medimos os 40 milímetros. Medidos os 40 milímetros, estamos neste ponto que eu aponto para vocês. Quanto que eu vou subir? Eu vejo que esta cota não é dada diretamente. Se ela não é dada diretamente, ao invés de dizer, professor, o seu desenho está errado, está faltando cota, procure a cota. Lembre que a gente cota um desenho técnico, uma peça, com todas as cotas necessárias, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, apenas as suficientes. Então, se a cota não está aqui direta, ela está de maneira indireta. Como assim? Eu vejo que eu tenho 80 de altura total e eu tenho 40 nesta altura aqui ao fundo. Logo, esta altura que está faltando só pode ser também de 40. Se aqui eu já tenho 20, aqui tem que ser os outros 20 para completar o 40, junto com 40, que dá o 80, certo? Então, aqui também é 20 milímetros de altura. Mesmo procedimento, um esquadro apoiado na prancheta, o outro esquadro apoiado no primeiro esquadro. Marcamos os 20 milímetros. E a partir dali, sempre com paralelismo, fazemos esta aresta. Veja que esta aresta que eu aponto é paralela a esta que eu aponto, que é paralela a esta que eu aponto. Logo, todas essas arestas que nós desenhamos aqui têm que ser paralelas e todas com um ângulo de 30 graus, uma vez que nós estamos fazendo a perspectiva isométrica. Para ficar mais fácil para vocês, vou reforçar já essa parte que nós fizemos. Aqui está reforçado já. Se você tem lapiseiras de grafites diferentes, use a lapiseira 07 para fazer os reforços ou reforços. E faça com a 05 ou de preferência a 03 se você tiver as linhas de construção. Sempre fracas, eu faço fortes no vídeo, mais uma vez para que vocês vejam bem. Não façam isso em casa, ok? E reforcem apenas no final. Estou reforçando já para que vocês já vejam a peça aparecendo. Então vamos completar, ó. Uma vez que eu fiz este L invertido, eu posso fazer essa parte de cima, essa parte vista por cima do L. Ou seja, esse patamar que eu estou pintando agora e esse outro patamar que eu também estou pintando agora para vocês.
E para fazê-los eu preciso saber qual é essa profundidade. E aí, mais uma vez, você vai falar: professor, seu desenho está com cota incompleta, não tem essa medida. Não tem essa medida porque a gente coloca as cotas suficientes apenas, sem redundância. Se eu não tenho esse tamanho, eu tenho que ter uma complementação. Como eu vejo aqui na parte de cima, que eu tenho 20 com 20, 40 milímetros. Quanto que falta para eu completar os 60, que é a parte total de profundidade? Faltam 20, né? Então aqui a gente tem 20. Vamos não na mesma direção da perspectiva, mas nos 30 graus que nos dão a profundidade. Fazemos uma linha de 30 graus a partir de todos os vértices, como eu estou fazendo agora. E medimos em um deles os 20 milímetros. A partir daí, eu já posso ir fechando esses patamares que eu destaquei aqui para vocês, seguindo o paralelismo. A parte da frente que a gente já desenhou e a parte de trás tem que ser paralelas entre si, então não preciso nem pensar muito. A parte da frente e a parte de trás devem ser paralelas entre si, certo? Faltou eu puxar aqui a profundidade nos 30 graus que sobem para a esquerda, para que eu possa depois fechar aqui também na altura. E já está esse patamar pronto, vou reforçar para que vocês vejam ele melhor. E aí estamos nós. Então a minha segunda sugestão, primeira foi fazer o bloco que envolve a peça, o caixão que envolve a peça. A segunda é fazer uma parte de cada vez. Então veja que eu quis fazer esta parte que é um L invertido primeiro. Fiz ela, agora vamos para outra parte, não importa qual seja. Então, por exemplo, eu posso fazer agora esta parede mais alta, que sobe por 40 milímetros a partir deste ponto que eu aponto para vocês. Subimos 40 milímetros. Subimos para cima, certo? Com perdão do pleonasmo, mas eu digo isso para que vocês lembrem que a gente vai nos 90 graus. Subimos 40 milímetros. Ora, eu não precisaria nem medir, mas vou medir para que vocês vejam que a partir desse ponto, 10, 20, 30, 40 milímetros dá exatamente no nosso bloco, que tem a altura total. Então essa é a vantagem de nós usarmos já esse caixão que envolve a peça, que tem os tamanhos de comprimento, altura e largura totais. Ele ajuda a gente a enxergar onde a nossa peça vai estar situada. A partir daí, eu posso ir os 40 milímetros na profundidade para o fundo da peça, que também não preciso nem medir, mas vou medir para mostrar para vocês, que é exatamente esse tamanho que nós já deixamos separado aqui pelo nosso caixão. Então eu posso já simplesmente reforçar esta parte, como nós temos aqui, e aí eu vejo que eu venho por 50 milímetros nesta linha que nós também já temos desenhada. Percebe como é simples trabalhar com perspectiva isométrica? Uma vez que a gente faz o caixão que envolve a peça, nós já temos as linhas quase todas nos seus respectivos lugares. E lembrando, a partir de cada ponto em que nós chegamos, sempre 30 graus, para que nós possamos desenhar a perspectiva isométrica. Então, esta linha que eu fiz corresponde a esta aqui, que eu aponto agora para vocês, que tem exatamente 20 milímetros, como nós vemos na cota. Portanto, basta fazer a medição de 20 milímetros. E a partir de lá, puxar uma linha com o esquadro, como nós fizemos aqui. Esta linha deve ter 35 milímetros, portanto, agora
fazemos a determinação do tamanho dela. E a partir daí a gente fecha com mais 20 milímetros, que vai dar exatamente onde a gente já estava, não precisa nem medir de novo, ó. É só usar o esquadro de 30 graus, como eu fiz agora, que a gente automaticamente fecha essa superfície. Superfície devidamente reforçada para que vocês a vejam, melhor dizendo. Nós descemos a partir deste ponto por 25 milímetros, descemos também para baixo sempre, ou seja, na vertical, então uma linha vertical a partir daquele ponto, medimos os 25 milímetros, e perceba que facilidade, basta olhar o modelo, seguir as cotas e com calma. E lembrando, perspectiva isométrica, esquadro de 30 graus em uma posição ou na outra, nós conseguimos fazer o nosso modelo. Descemos por 25 e veja, estamos aqui numa reta que é paralela a esta de cima. Então, a partir de onde eu desci 25, ó, paralela a esta de cima, basta eu traçar aqui embaixo. E aí vem a famigerada e temida rampa. Como que eu desenho essa rampa, professor? Qual é o ângulo dela? Você não falou o ângulo na cota, como eu vou saber desenhar isso? E aí eu falo, caro aluno, não importa que ângulo é esse. Repito, não importa que ângulo é esse. Você percebe que essa rampa começou aqui, que é esse ponto que a gente tem, e vai terminar aqui, que é esse outro ponto que a gente tem? Percebeu? O que a gente vai fazer então? Ligar esses dois pontos. Veja como esse quadro está solto. É o único momento na sua vida, então aproveite ele. É o único momento na sua vida em que você vai desenhar com o esquadro solto, sem apoio na prancheta. Quando você vai fazer planos oblíquos, rampas, planos inclinados, uma vez que você tem o ponto de início e o ponto de fim. Veja que a rampa tem uma largura de 20 milímetros, logo nós também passamos essa largura de 20 milímetros para cá. E podemos também apenas ligar os pontos da mais alto ao mais baixo, com o esquadro solto. E aí está a nossa rampa. Vou reforçar para vocês. Rampa pronta. Perceba que ela desce e se a gente fez certinho, a gente deve conseguir encaixar direitinho aqui embaixo. Vamos ver se a gente fez certinho? Espero que sim. Momentos de tensão agora. Será que vai bater certinho onde tem que bater? Perceba que esta parte da rampa cai exatamente neste patamar nosso. Vamos ver. Tan, 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 tan. E estamos nós, então, com a nossa perspectiva quase pronta. O que está faltando agora? Este bloco anexo aqui do lado esquerdo da peça, que tem 40 por 50, 40 de largura, 50 de altura. Então vamos lá. Veja que ele começa onde? Na parte mais esquerda que a gente já tem desenhado. A partir dali, nós medimos 40 milímetros. Vai dar exatamente aqui onde a gente já tinha medido, é verdade, é o ponto A, ponto O. Subimos por 10, aqui mais para a direita, e subimos por 50 mais à esquerda. Então vamos lá, vamos medir 50 aqui na esquerda já. A partir dos 50 da esquerda, vamos na profundidade, 30 graus, subindo para a esquerda. Medimos 10 milímetros, como nós temos na cota.
E a partir do ponto O, que já nos foi dado, eu vou só esticar o ponto O, para que a gente possa medir tranquilamente os 10 milímetros de altura. A gente consegue já fechar esse desenho. Então veja lá, a partir desse ponto com 10 milímetros, traço 30 graus no sentido do comprimento para a direita. Perceba que a gente já fechou aqui, ó, onde a gente tinha terminado aquela peça, aquela parte da peça com formato de L. Perceba que a gente caiu exatamente no mesmo ponto. Isso indica que o nosso desenho está correto. E a partir dali, veja, eu tenho já esse patamar baixo, tenho já o patamar mais alto, onde nós medimos 50, para que ele fique mais visível, vou fazer as linhas na direção do comprimento para vocês. Aqui está ele, certo? A gente precisa apenas ligar os pontos, como nós já falamos, para fazermos a rampa. Então, basta eu fechar, descer essa medida para que eu encontre já o tamanho desse patamar. Perceba que eu não preciso nem medir esses 30 milímetros, porque eles já apareceram aqui antes, né? Então, basta eu descer aqui de cima e aí eu encontro o ponto onde esta minha rampa começa. E mais uma vez, aproveite o momento da sua vida em que você pode trabalhar com o esquadro solto, que é quando a gente precisa fazer rampas, planos inclinados. O único momento da sua vida em que o esquadro não precisa estar apoiado na prancheta. E aí estamos nós. Peça feita, basta darmos o acabamento. Não esqueçam do acabamento, reforço. Se você tiver a lapiseira 07, use-a agora. Se você não tiver, não tem problema, use a 05, mas com força, para que a linha fique bem grossa. Vou fazer agora para vocês. E pronto, aqui está o nosso desenho já devidamente reforçado. Lembre-se de deixar as linhas todas com a mesma espessura e com a mesma escuridão necessária de acordo com a NBR 8403. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado esse nosso exercício. Treinem bastante em casa. Até mais!